Em uma aula experimental de calorimetria, essa questão caiu no último Enem, tá? Nesse último Enem que ocorreu em janeiro, tá? Diz assim, ó. Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju. Eita, castanha de caju é bom demais, não? Eita. Crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Vamos lá, novo. Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha para aquecer 350 gramas de água. Ó, a professora está usando a queima da castanha, tá? Para o calor liberado dessa queima aquecer a água. Boa? Então, nós temos um recipiente que tem 350 gramas de água e a professora está usando aí quanto de castanha? 2,5 gramas de castanha. E quando ela queima essa castanha, o calor liberado da queima vai aquecer essa água. De boa? Pessoal, com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água, após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. Olha aí, legal. De novo, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O que isso significa, gente? Peraí. Eu estou pegando castanha para quê? Para aquecer a água. Só que ele está dizendo que 50% da energia foi aproveitada. Você viu o que é com isso? Que de toda a energia que a castanha liberou, apenas 50% dela foi para aquecer a água. Deu para entender? Então, 50% da queima da castanha foi que conseguiu, assim, aquecer a água. Tudo bem, gente? Entenderam? De boa, de boa, de boa. Se tiver dúvida, fala aí, gente. Grita aí. O calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius, nós já sabemos. E sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. Ele está dizendo que, inicialmente, essa água está a 20 graus Celsius. Ele dá a tabela, depois de ler essa tabela aí, olha o que ele quer. Qual foi a temperatura da água medida ao final do experimento? Então, ela quer saber a temperatura final. Beleza? Tranquilo? Vamos ler a tabela. Olha o que diz a tabela, vê. Quantidade por porção de 10 gramas, equivalente a 2 castanhas. Valor energético, 70 quilocalorias. Carboidratos, 0,8 gramas. Proteínas, 3,5 gramas. Gorduras totais, 3,5 gramas. E aí, meus amores, como é que a gente vai resolver esse problema aí? Vamos pensar um pouquinho, né? Eu tinha 350 gramas de água a 20 graus Celsius. Eu vou pegar 2,5 gramas de castanha. Vou queimar essa castanha. 50% do calor liberado por essa castanha vai aquecer a água. E eu quero saber qual é a temperatura final que essa água vai atingir. Fechou? De boa? Bem, pergunta. Qual informação dessa tabela vai ser interessante para a gente? A gente vai usar. É o valor energético? São os carboidratos? As proteínas? Ou as gorduras totais? O que vocês acham que a gente vai usar aí de informação dessa tabela que seja interessante para a gente sobre as castanhas? O valor energético delas? O que ela tem de carboidrato, de proteína, de gordura? O que é que vai ser interessante para a gente aí dessa tabela? Dan está falando aí o valor energético. Isso mesmo, Dan. É o quanto de energia que essas castanhas podem nos dar. Beleza. Só que tem uma casquinha de banana, né? O que é que diz a tabela? Que esse valor que está na tabela corresponde a quantos de castanha? A 10 gramas. Então, a tabela está dizendo que 10 gramas de castanha vai nos dar
70 quilocaloria, né? Pela tabela. Porém, a professora não usou 10 gramas. Usou quanto? 2,5. Vê que sacanagem. Então, se você faz a prova nervoso, apressado, enfim, que é normal também, às vezes, você vai acabar passando um pouco despercebido isso, tá? Então, a energia do que aconteceu de fato não é o que está na tabela. A tabela é apenas um referencial para a gente. Então, se 10 gramas de castanha nos dá 70 quilocalorias de energia, então, 2,5, que é o que de fato a professora usou, vai nos dar quanto de energia? Aí você pode fazer uma regra de 3. Se 10 gramas me fornece 70, então 2,5 gramas me fornecem X. Aí tu faz o que aqui? Meio pelos extremos. Fechou? Tranquilo? Ok? Se quiser fazer assim, faz. Mas pode fazer de maneira já direta, né? 2,5, gente, é a quarta parte de 10, concorda? Se eu pegar 10 e dividir por 2, dá 5. Se eu dividir por 2 de novo, dá 2,5. Então, eu tenho a quarta parte de 10 gramas. Então, quer dizer que a energia que a quarta parte vai me fornecer é a quarta parte da energia total. Ou seja, se 10 gramas me dá 70, se isso aqui é 10 dividido por 4, então essa energia aqui vai ser 70 dividido por 4 também. De novo, quem quiser fazer a regra de 3, meio pelos extremos, ele encontrar, pode fazer. Ou pode pensar assim, porque daqui para cá não houve uma divisão por 4, né? Caiu 4 vezes. Então aqui também vai cair 4 vezes, tá? É uma relação direta. Né? Que vai dar quanto? Dá 17,5 para quem preferir, tá? Beleza. Isso aqui, gente, é a quantidade de energia que as castanhas da professora vai fornecer. Porém, isso tudo vai aquecer a água? Não. Por quê? Porque ele fala que 50% aqui é aproveitado. Então, disso aqui, 50% disso é o que vai aquecer a água. Razoável? Lembrando que 50% é metade, né? Então, a metade disso é que vai aquecer a água. Ou seja, a energia que de fato vai aquecer essa água aqui não é 70 quilocalorias sobre 4. Ou é 70 quilocalorias sobre 8, ou o valor que meu amigo Daniel está dizendo aqui. Ó. Você pega o 17,5 e divide por 2. Vai dar quanto? 8,75. Pode ser assim também. Eu gosto muito de usar fração. Eu prefiro usar fração do que número decimal. Mas aí é você que usa, tá? Pronto. Fechou. Encontramos agora a quantidade de calor que efetivamente aqueceu a água. Lembrando, gente, que dividir isso aqui por 2 vai dar 70 sobre 8, tá? Ó, 70 sobre 4 dividido por 2, ó, divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ó, aqui não faz meio pelos extremos, é uma multiplicação. Multiplica, ó. 70 vezes 1, 70. 4 vezes 2, 8. Ó. Tá vendo? Então, 70 sobre 4 dividido por 2 é 70 sobre 8. Tá? Ou meu amigo Daniel está dizendo aí que é 8,75. Sim, Rodolfo, mas isso não é o que ele quer não, né? Ele quer quanto é que a água vai, a temperatura final da água. Aí sim, esse calor que essa água está recebendo, se ela está em 20, se você olhar para as alternativas, você vai perceber que essa água não vai passar de 100 graus Celsius. Então, se ela não vai passar de 100, é porque ela não vai mudar o estado físico. Então, o calor que essa água está recebendo é do tipo sensível. Aí você vai fazer como? Q é igual a MC delta T. Razoável? De boa? Qual foi o calor que essa água recebeu? No final de tudo, o calor que ela recebeu foi esse cara aqui, ó. Gente,
Esse K é quilo. Quilo. Quilo vale 1.000. Então, ali não é 70 sobre 8, não, tá? É 70.000 sobre 8. Se ligue, viu? A unidade de medida que é a caloria. Esse K aqui, é uma potência 10 a terceira, que é o mesmo quilo que tem quilômetro, quilograma, quilo, tá? É o K, é o 1.000, vale 1.000. Qual a massa da água? 350. Calor específico. Como ele quer saber a temperatura final, então eu vou calcular o ΔT, tá? Porque sabendo ΔT, dá para saber qual é a temperatura final. Gente, tem duas opções. Você pode dividir isso aqui por 8, tá? E depois dividir por 350. Você pode fazer isso, tá? Beleza? Porém, eu gosto de usar algumas táticas um pouco diferentes. Por quê? Porque na prova do Enem, por exemplo, você não tem calculadora, tá? Então tem que criar alguma tática aí para resolver esses problemas. Pessoal, eu estou percebendo que aqui eu tenho alguma coisa com 70, com 7, e aqui eu tenho 350. E eu sei que 7 vezes 5 é 35, né? Então, vê só. Eu vou pegar os 700 e vou dividir por 350. 700 dividido por 350. Por que dividir por 350? 350 está multiplicando, gente? Ele está multiplicando? Então vai passar o quê? Dividindo, vai. Vou pegar 700 dividido por 350. Vai dar 2. Dá 2. 700 por 350 dá 2. Então ficou como agora? Ficou 2 com 2 zeros, que é 200, dividido pelo 8. Como eu tirei o 350 aqui já, então ficou aqui ΔT. 200 dividido por 8 é você. Simplifica aqui. Por 4. 200 por 4 é 50. 8 por 4 vai dar 2. 50 sobre 2, 25. Olha, Rodolfo, se eu pegar 70.000, dividir por 8 e depois dividir por 350, vai dar 25? Vai dar 25, tá? Pronto. Então isso aí é o quê? A variação de temperatura, tá? Ele quer saber qual é a temperatura final. A temperatura final é o que ela tinha antes, que é quanto? 20 mais o que ela variou, que é quanto? 25. Então, isso vai dar uma temperatura final de quanto? De 45 graus Celsius. Então, após a queima dessa castanha, essa água vai atingir 45 graus Celsius de temperatura. Pressão, hein? Enem, papai, tá? É uma questão dentro do conteúdo que nós estamos vendo. Não houve nenhum bicho de 7 cabeças aqui de conteúdo novo, de algo novo. Porém, tem essas cautelazinhas, esse detalhezinho, né? Aqui, ó, da tabela, né? Os 50%, né? Esse K, que vale 1.000. Então, são pequenos detalhes que acaba você, na hora da prova do Enem, você nervoso, nervosa aí, enfim, acaba interferindo, tá, gente?